Então, nestas ações penais já nominadas, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, com a palavra o Ministério Público. Obrigado, Excelência. O senhor mencionou que 20% do valor da propina era direcionada para o senhor e para o senhor José Janene, ou para o senhor José Janene e o senhor Alberto Youssef. Como que funcionava a divisão desses 20%? Tá. Eu gostaria só, indo no banheiro ali, talvez só dar uma explicação aqui, já vou responder a sua pergunta, que a Excelência fez aí, se não ficou claro, preciso deixar muito claro. Quando o senhor colocou que podia as licitações ter um preço mais baixo devido à formação do cartel, está perfeito, é isso mesmo. Né? E você podia, se não fosse o cartel, você podia ter preços 3, 5, 2, 1% menor em relação ao valor que foi colocado. Então, vamos dizer, o cartel penalizou os preços das unidades, refinarias, plataformas? A resposta é sim, está correto. Então, se não fosse o cartel, os preços podiam ter sido inferiores. Tá? Deixar claro isso. Dentro desse percentual, do que sobrava lá dos 20%, normalmente era 70% ficava para mim e 30% ia para o José Janene ou para o Alberto Youssef. Certo. O senhor mencionou como funcionava isso até o momento da mudança da direção do PP. Depois que mudou a direção do PP, quem passou a receber esse outro percentual, esses outros 30%? Não, o PP recebia 60%. Isso, mas existia uma divisão específica também dos 20%, que era dividido entre o senhor e, do outro lado, Alberto Youssef e... era o José Janene, Alberto Youssef, e depois, alguns meses ali, que pouca coisa se concretizou, porque aí eu já estava saindo e também as empresas não tinham confiança no novo interlocutor, foi o Henry Royer. Certo. E depois da mudança da direção do PP, quem que ficava? O senhor chegou a tratar especificamente com pessoas da liderança a respeito dessas propinas? Sim, nós tivemos algumas reuniões que participou Aguinaldo Ribeiro, Arthur de Lira, Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira. E trataram especificamente das propinas nessas reuniões? Correto. O senhor também mencionou que o senhor passou a receber apoio do PMDB. O senhor chegou a tratar especificamente com pessoas do PMDB acerca da propina? Houve, vamos dizer, o interlocutor nesse processo, quando o PMDB entrou, o interlocutor que tratava de valores aí era o Fernando Soares. Né? Agora, obviamente, que eu tive contato com várias outras pessoas do PMDB, mas em relação a valores, era sempre com o Fernando Soares. Mas o senhor chegou a tratar de distribuição do recebimento ou de parcela de propina com pessoas do PMDB, com políticos do PMDB? Eu conversei com vários políticos que colocaram claramente que estavam me apoiando, que se não fosse o apoio deles já teria ocorrido uma mudança na diretoria. Mas eu não cheguei nessas reuniões, ficou claro que eles iriam receber uma parte deles, mas eu pessoalmente nunca discuti valores com eles, nunca discuti. Certo, nessas reuniões com que políticos do PMDB que ficou claro que eles receberiam a parte deles? Sim, mas nunca discutimos valores. Com quais políticos que ficou claro que eles receberiam a parte deles? Eu tive reuniões com o senador Renan Calheiros, com o Romero Jucá, com outras pessoas aí que eu pus no meu depoimento que agora já não me recordo. Certo. O senhor mencionou que o senhor continuou recebendo através da sua empresa de consultoria depois do senhor estar fora da Petrobras. Foi lhe perguntado por quê. Eu gostaria de ser um pouquinho mais específico em relação a isso. O senhor acredita que o senhor recebeu esses valores depois que o senhor saiu da Petrobras porque o esquema era um esquema de partido, eles tinham que continuar pagando sob pena deles não terem um apoio na base, sob pena do esquema parar de funcionar tão bem como vinha funcionando, deles pararem de ter as vantagens que eles estavam conseguindo? Olha, até já a resposta que eu dei para a Excelência aqui, a obrigação desse pessoal continuar me pagando era nenhuma. Mais alto, tá? Por gentileza. A obrigação desse pessoal continuar me pagando era nenhuma. Porque eu saí da Petrobras, não tinha mais a caneta na mão, não tinha obrigação nenhuma. Agora,
continuou pagando para políticos, eu não tenho essa informação, porque eu não tive mais contato com o grupo político com relação a esse detalhamento desse assunto. Agora, eles não tinham nenhuma obrigação de quitar o que tinha pendente comigo, nenhuma. Certo. Quando foi lhe perguntado a respeito das reuniões com José Janene, das empresas que participaram, eu acredito que faltou a pergunta em relação especificamente à empresa Engevix. O senhor recorda se a empresa Engevix participou dessas reuniões? Eu acredito que sim. E se participou, era com o Gerson. É que são alguns detalhes e realmente eu não consigo assim ter exatidão de memória nesse momento. Certo. Existe uma planilha que foi apreendida com o senhor, em que estava escrito o nome de uma empresa, o nome do executivo e uma solução. Uma das pessoas mencionadas é o senhor Léo Pinheiro. O senhor poderia explicar em que contexto que essa menção aconteceu? Posso. Essa planilha foi oriunda de uma reunião que teve na, vamos dizer, pré-candidatura do senador Lindenberg, lá no Rio de Janeiro, onde participaram outras pessoas, algumas que eu não me recordo mais o nome delas, e o objetivo era fazer uma arrecadação para a campanha da, vamos dizer, pré-candidatura do senador Lindenberg ao governo do Rio de Janeiro. E aí foi colocado então várias empresas, algumas empresas dessa lista eu nem conhecia, não eram empresas que eu tinha contato, outras empresas eram que eu tinha contato, e me foi dito naquele momento pelo senador que o objetivo era fazer arrecadação, vamos dizer, lícita dessas empresas para a campanha dele para o governo do Rio de Janeiro. Na realidade, essa reunião ocorreu e acho que não deu nem tempo de eu fazer contato com nenhuma dessas empresas, porque daí a operação começou em março e eu não fiz contato com nenhuma das empresas. O senhor descreveu que o senhor teve contato com alguns diretores sobre esse esquema especificamente, que o senhor esteve presente em reuniões. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, com base na sua experiência, se as diretorias das empresas, a presidência das empresas e a área especificamente que tinha contato com a área de abastecimento, a área das empresas, a chefia da área que tinha contato com a área de abastecimento, em geral tinham conhecimento do modo como o esquema funcionava e do pagamento das propinas, com base na sua experiência, dos contatos que o senhor teve e das reuniões que o senhor presenciou. Os contatos que eu tive foram sempre... Com base em opinião, não. O senhor pode responder com base que o senhor tem conhecimento de afirmação direta ou que o senhor tenha presenciado. Doutor Sérgio, só uma sugestão do doutor Deltan. Quando se fala em área, tem empresas cujas áreas têm 1.000 empregados. Se a área tem conhecimento, vamos tratar dos acusados, dos imputados nessa ação penal. Mais fácil. Certo. Então, não opinião, certo? Como eu disse, a afirmação que o senhor... Pode responder, então. Os contatos que eu tinha era sempre a nível de presidente de companhia ou de diretor de companhia. Por exemplo, você pega uma companhia dessa, tem acionistas. Você conversou alguma vez com o acionista ou sabia se o acionista sabia disso? Não sei. Não tenho essa confirmação. Os meus contatos eram com o presidente, normalmente, com o presidente das empresas e um outro diretor. Agora, como é que isso era conhecido dentro da empresa? Essa informação eu não tenho. O acionista da empresa sabia disso? Não sei. Não posso responder. Mas os executivos da empresa que tratavam com o senhor, eles tinham conhecimento todos? Ah, claro. E pelo seu contato com os executivos, os presidentes das empresas sabiam? Por exemplo, o presidente da UTC era o Ricardo Pessoa, claro que ele sabia. Né? O presidente da OS era o Léo Pinheiro, claro que ele sabia. Agora, alguns outros presidentes eu não sei. Eu não tenho confirmação. Por exemplo, o senhor Léo Pinheiro, claro que ele sabia por quê? O senhor teve contato com ele direto? Não, eu tive contato com a Agenor. Certo. Eu acho que era impossível que ele não soubesse. Né? Mas o senhor não tem o conhecimento Mas direto com ele? Não. O que eu tenho certeza, Ricardo Pessoa. Certo. É isso, excelência. Obrigado. O assistente de acusação tem perguntas? Não? Os defensores, não sei se tem algum acordo entre os senhores, doutores, doutoras, para a ordem de indagações, senão eu defino aqui.
Defesa da OS, na verdade, dos indivíduos, né, doutor? Certo. Eu só vou pedir uma gentileza aqui, porque senão eu vou ter que reduzir a termo daí essas questões. Poderia os defensores da OS falarem no microfone, então, só, por gentileza? E eu peço que mencionem os indivíduos, não a empreiteira, certo? Pela defesa de Fernando Lazari, Fernando Extrema e João Alberto Lazari, não há perguntas. Pela defesa de José Adelmário, José Ricardo, Agenor Medeiros e Matheus Coutinho, não há perguntas. Certo. Eu vou chamar então aqui, vou começar pela ação penal da Mendes Júnior, pode ser? A defesa do senhor Sérgio Mendes, por gentileza, perguntas? Vamos aguardar só essa máquina ligar aqui, porque nós não estamos perto de tomar. Doutor Sérgio, aguardando ligar o computador do Marcelo Leonardo, eu só ressalvo o nome de José Ricardo, Matheus, Pinheiro e Agenor Medeiros, a possibilidade da defesa perguntar se surgir algo em relação a eles nas perguntas dos outros colegas. Certo, não tem problema, doutor. Então, aqueles que eventualmente não tiverem perguntas, deixem para falar ao final, certo? Sem adiantar os seus posicionamentos, porque daí já tem uma posição definitiva. Então, pela defesa de Sérgio Mendes e de quem mais, doutor? Alberto Vilar. Certo. Na ação penal 508-3401. Doutor, eu vou exibir ao depoente uma planilha que já foi mencionada pelo Ministério Público e que já foi citada por Vossa Excelência 4 vezes em relação à pessoa do Sérgio Mendes. Porque toda vez que vai citar o nome do Sérgio Mendes, há uma referência. Foi localizada uma planilha com Paulo Roberto Costa e nessa planilha ele aparece como dono e presidente. Então eu gostaria de mostrar a ele o documento para ter um esclarecimento. Fique à vontade, doutor. Essa planilha aqui... Essa foi que o Ministério Público perguntou. Isso. Acabou de perguntar, foi uma reunião visando a campanha do senador Lindenberg para o governo do Rio de Janeiro. Na planilha há uma referência a campanha e candidato. É a campanha ao governo. Campanha ao governo do Rio de Janeiro para o candidato Lindenberg. Senador na época e continua sendo senador. Essa planilha tem alguma coisa a ver com qualquer contrato da Petrobras? Não. O senhor disse que a operação Lava Jato começou e o senhor não chegou a fazer contato com nenhuma das pessoas mencionadas nessa planilha. É isso mesmo? É isso mesmo. Em relação a essa planilha, o objetivo era fazer uma arrecadação dita pelo senador para mim através de doações lícitas para a campanha, mas não foi possível fazer contato com ninguém em relação a essa planilha, porque logo a operação começou e eu não tive mais contato com essas pessoas. Nesta planilha, o nome de Sérgio Mendes aparece com 2 observações feitas pelo senhor. Essa planilha eu recebi lá na reunião, não fui eu que fiz essa planilha. Essa letra não é sua? Essa letra não é minha. Então a planilha não é de autoria do senhor? Não é de autoria minha. Eu recebi essa planilha na reunião. É porque o doutor Sérgio citou ela como sua, porque foi apreendida com sua? Foi apreendida na minha casa. Mas não foi o senhor que redigiu? Não, essa era fora da agenda. Então tá bom. É fora eu não da lembro de ter citado, doutor, essa Só 4 planilha, vezes, tudo doutor. bem, mas pode prosseguir.
No termo de colaboração número 35 que o senhor prestou, há uma frase do senhor em relação a empresas do Grupo A que figuram no cadastro da Petrobras. E o senhor diz assim: pois não há outras empresas que possuam condições de executar os contratos no território nacional. O senhor confirma essa informação de que as empresas do Grupo A eram as maiores empresas do país e as que tinham condição de fazer obras pleiteadas pela diretoria de abastecimento do tipo refinarias? Ou o senhor vai retificar o termo de colaboração? Hoje, eu não tenho mais aqui, quando dei o depoimento também, eu não tinha condição de saber com exatidão que eram as empresas A, Grupo B. Eu não tinha condição de exatidão disso. Agora, por exemplo, você tem obras e obras numa refinaria. Fazer uma unidade de processo, você depende de um tipo de empresa. Fazer uma unidade auxiliar, fazer uma parte de escritório, fazer uma parte de oficina, fazer almoxarifado, é outro tipo de empresa. O senhor pode Deixa eu concluir. Pois não. Fazer um terminal na Ilha d'Água é outro tipo de empresa. Então, você tem empresas e empresas dependendo do porte que elas têm, da capacidade técnica. A Mendes Júnior, você pode dizer, mas não era Grupo A, Grupo B. Mas a Mendes Júnior, pela capacidade técnica dela, ela podia fazer qualquer unidade, em qualquer refinaria, em qualquer plataforma no Brasil. Era uma empresa que tinha uma capacidade técnica para isso? Sim. Como tem o Odebrecht, como tem Andrade Gutierrez, como tem Camargo Correia, todas essas empresas têm capacidade técnica para isso. Tem uma frase do senhor no termo de colaboração número 70 que eu posso lhe mencionar. Em que o senhor diz que na obra da Repar não houve direcionamento na licitação porque as empresas estavam dentro do cadastro da Petrobras. O senhor confirma essa informação? Eu não vou me recordar do que eu declarei em setembro, outubro do ano passado, eu não tenho condição de me recordar. Agora, as empresas do cadastro da Petrobras, do Grupo A, talvez algumas do Grupo B, essas empresas que eu mencionei aqui e que a Mendes Júnior fazia parte, todas elas participavam do cartel. Não há uma empresa que não tenha participado. Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Odebrecht, Engevix, Mendes Júnior, todas elas participaram do cartel. UTC e assim por diante. Então não era porque estava lá no grupo lá que não tinha participação no cartel. Tinha. Então, repito aqui que tinha. Respondendo a perguntas anteriores hoje aqui, disse que com o senhor Sérgio Cunha Mendes, o senhor diretamente não tratou de comissionamento ou mais diretamente de propina, que isto foi feito numa primeira reunião com José Janene. O senhor pessoalmente tratou com ele de propina? Nessa primeira reunião, se não me falha a memória, a gente deve ter tratado e eu estava presente nessa reunião. Depois não só com o Sérgio Mendes, mas com mais nenhum empresário, eu discutia valores com eles em nenhuma outra reunião. Porque isso aí ficava a cargo do José Janene, depois ficava a cargo do Alberto Youssef, depois ficou a cargo do Henry Royer. Então, eu pessoalmente não discutia isso com as empresas, quem discutia isso era o grupo político. Agora, nessa primeira reunião, se eu não me falha a memória, com o José Janene, deve ter sido discutido valores, sim. Percentuais, sim. O senhor tem conhecimento qual era o cargo exercido pelo Sérgio Mendes na Mendes Júnior? Eu entendi lá que ele se apresentava para a gente, era como de